próximos 90 minutos, a vida debate, a vida ouve, a vida opina. 90 minutos com um debate franco e aberto. Agora nos 96.5, debate da vida. Todos bem-vindos aqui à Rádio Vida FM 96,5. Você que tem acompanhado os debates da vida todos os dias, né? Na verdade, de terça a quinta. E você que está acompanhando o debate da vida também no canal do YouTube Eu Tô na Vida. Sejam bem-vindos. Hoje, a ausência do nosso irmão Cláudio Apolinário, vocês sabem, em respeito à lei eleitoral, ele estará ausente aqui dos debates da vida até o término das eleições. Então, findando as eleições, ele retorna com vocês para apresentar, o debate da vida como sempre tem feito, tá bom? E eu estou muito feliz de saber que você que está aí do outro lado tem nos ajudado tanto a fazer do debate da vida um debate inteligente, um debate produtivo, onde você tem nos orientado e nos ajudado com os seus depoimentos, os seus comentários. E é isso que eu quero pedir para que você faça. Eu quero que você, em todo o tempo do debate, comente, fale sobre o debate, nos dê a sua opinião, porque é muito relevante para a gente, tá? O tema de hoje do debate: lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus? Vou repetir. Lembranças da sua vida antes de Cristo. Aquela lembrança quando você ia no baile funk, quando você de repente era um dependente químico, quando você era sócio da Boate Azul, quando você quando você trilhava aquele caminho esquisito e talvez você, quando se reúne aí no churrasco, até com os irmãos da própria igreja, você diz para eles: vou contar como eu era. Que legal que era aquela época, a polícia me parou e não sei o que aconteceu. A gente quer saber se esse tipo de lembrança da sua vida antes de conhecer a Cristo podem te afastar do Evangelho, pode te afastar de Deus. Sim ou não? A partir de agora a enquete está aberta no YouTube. Eu Tô na Vida. Você que está assistindo o nosso programa de hoje, já vote na enquete e já deixe a sua opinião. Por que você acha que as lembranças da vida de antes de Cristo podem te afastar de Deus? Ou por que você acha que isso não tem nada a ver e que isso não afasta ninguém de Deus? Eu quero que você seja também participante desse comentário, tá? Hoje eu tenho dois gigantes do debate aqui da Rádio Vida. Eu tenho ao meu lado o pastor Ronald Rivas, um teólogo abençoado que tem ajudado a Igreja de Cristo por onde ele tem passado e está conosco aqui de novo. Seja bem-vindo, pastor Ronald. Amém, pastor Daniel Júnior, alegria estar aqui, o pastor Wilson Luiz, prazer, hoje estamos como bastidores, o mediador, feliz de estar aqui, e saudações também ao meu pastor Daniel Costa, de Jacareí, a nossa igreja sede, e a todos os meus alunos, os meus clientes, os professores terapeutas, a quem eu tenho ajudado a pensar seus pensamentos. Que maravilha, gente. Olha, do meu lado direito hoje, ele,
com toda a sua sabedoria, com toda a sua competência nos debates da vida, pastor Gilson Luiz, pastor presidente de uma das igrejas de São José dos Campos e que retorna ao debate. Seja bem-vindo, pastor Gilson. Paz do Senhor, pastor Daniel, paz do Senhor também, é um prazer hoje estar aqui com o pastor Ronald. Tive o privilégio de mediar um homem sensato, calmo, tranquilo. Tenho certeza que hoje a gente não vai explodir nessa mesa, não. Vai ser uma boa troca de informações, de ideias, e vai ser muito bom para o público em casa poder refletir sobre o tema. Eu prometo que eu vou fazer de tudo para que vocês se explodam, tá? Vou fazer de tudo aqui, eu garanto as emoções, tá? Você que está aqui comigo, fique comigo. Eu quero também dar um ótimo dia ao pastor César, que me acompanhou hoje a São José dos Campos, e a toda a equipe da Rádio Vida, que sempre tem nos ajudado aqui com muita eficiência. Bom, mais uma vez eu vou comunicar. Pastor Cláudio Apolinário, em respeito à lei eleitoral, ele está fora dos debates da vida até o término das eleições. Eu peço que você ore pelo ungido de Deus, ore por sua família, ele que é candidato a vereador na cidade de São José dos Campos. Agora deixa eu explicar o debate para você, para que você possa participar com a gente e entender como funciona. Eu vou abrir agora 2 minutos para cada um dos debatedores, colocar ali o pé no assunto, o pé no tema. Lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus? Eles falarão 2 minutinhos apenas qual é a sua posição, se sim ou não. Logo depois, eu venho aqui respondendo já alguns depoimentos dos nossos ouvintes, tá bom? Então você, a partir de agora, já vai deixando os seus pensamentos, já vai deixando aí os seus depoimentos. E, por fim, eu volto a palavra aos debatedores, onde eles terão 4 minutos para entrar no tema e aí se aprofundar teologicamente, biblicamente, trazer seus pensamentos e explicar para a gente porque um acredita que sim, que as lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus e porque alguém acredita que não, ok? E após esse período de normalidade, a gente então abre o confronto, onde o pastor Gilson vai poder interromper o pastor Ronald, o pastor Ronald vai poder interromper o pastor Gilson, e eu também vou de alguma forma dar os meus pitacos aqui, né? Falando com um, falando com outro, e você também participando. Gente, vai ser incrível. Eu tenho certeza que será incrível o debate da vida de hoje, tá? Então você que está aqui no Eu Tô na Vida, já deixe muitos comentários, já curta o nosso debate, me ajuda a compartilhar com seus amigos, compartilhe com pastores, compartilhe inclusive com aquele obreiro que gosta de falar do passado dele, compartilha com essa pessoa, para que ela tenha uma revelação mais ampla do tema. Produção, tá tudo ok? Eu já posso liberar as palavras aqui para os nossos debatedores? Tá tudo ok? Ok. Então nós vamos primeiro agora dar 2 minutos para o pastor Gilson. Como eu comecei com o pastor Ronald, agora eu vou com o pastor Gilson. Pastor Gilson, lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus? Vamos combinar, pastor Gilson, agora ó, 10h41, vamos marcar no 3 ali, o senhor interrompe que eu estou sem o meu cronômetro aqui, tá bom? Sem problema. Bora lá. Sim, podem, né? A palavra aí é pode. Não quer dizer que qualquer tipo de lembrança te afasta de Deus, mas sim pode te afastar de Deus. Por quê? Porque eu entendo que esse tema aborda um tema doutrinário, tá? De uma doutrina que é pouco pregada dentro das igrejas. Nos meus 4 minutos de defesa sobre a questão, o posicionamento teológico, eu vou defender essa posição doutrinária. Mas, a priori, eu entendo que o que Deus preparou para nós é um novo caminho, é uma nova vida com Ele. Deus nos chamou para viver em novidade de vida. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz assim, né? Paulo dizendo, irmãos, quanto a mim, não julgo que tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as coisas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não vou ficar de um lugar aonde Deus me tirou
mas eu vou prosseguir numa nova jornada ao encontro do que Cristo tem para a minha vida, né? Em Isaías 43, verso 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas e nem considerais as antigas, porque eis que faço nova todas as coisas. Então, esse caminho que Deus tem para nós é um caminho de novidade. É como se, ao se converter, ao receber Jesus, a nossa vida se resetasse. Ótimo, muito obrigado por abrir o nosso debate de hoje. Agora, pastor Ronald, eu vou colocar 2 minutinhos ali, o nosso cronômetro já está funcionando, pastor Ronald. Vamos lá? 2 minutinhos para o senhor falar por que essas lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus ou não. Amém. A paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Parece que o microfone não estava a princípio funcionando, o outro, né? Mas então quero repetir minhas saudações para o meu pastor, Daniel José da Costa, meus alunos do curso de teologia e meus clientes dos processos terapêuticos a quem eu tenho ajudado a lembrar ou a pensar seus pensamentos, ok? Bom, quando o tema diz lembranças de sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus, em primeiro ponto, eu quero já deixar claro que a pergunta não é específica sobre que tipo de lembranças, tá? Antes de tudo. E outra questão é independente da questão, né, que tipo de lembrança seja, é muito importante entender que não é a lembrança em si, tá, que interfere ou não. Porque a nossa memória, nossa mente, ela foi criada para gravar tudo. E quando aceitamos Jesus, nós não damos um reset, não apagamos a memória, tá? Então é muito importante que não é o nosso problema a lembrança, tá? Mas sim como você interpreta isso que você pensa. Isso sim pode te afastar ou não de Deus, ok? Então vamos pensar aqui como interpretamos isso, tá? Que nós estamos pensando, né? Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui está falando para renovar o entendimento, o como interpretamos a nossa história determina o estado que estamos nos encontrando hoje, agora. Então vamos pensar nos pensamentos. Obrigado. Ok, pastor Ronald, muito obrigado pelas suas palavras iniciais. E vamos saber agora o que os nossos ouvintes estão pensando já no debate da vida. Eu quero agradecer a todos que estão com a gente hoje conectados, entre eles o Luiz Fernando de São José dos Campos, dizendo: eu acredito que vai depender de como a pessoa se comporta ao lembrar. Ela sente saudades ou sente tristezas pelos pecados? Quem verdadeiramente está em Cristo, nova criatura é. Obrigado, Luiz Fernando, por sua opinião. O Luiz Bonitão também por aqui hoje. Um ótimo dia, Bonitão. Deus abençoe sua vida. Ele diz: estou chegando. Olha aí, lembranças do passado não podem nos afastar da presença de Deus. O pecado sim nos afasta da presença de Deus. O mais e relativismo e especulação. Ou ele está dizendo que o mais é puramente relativismo e especulação. Obrigado por sua opinião, Luiz. Deus te abençoe. Também o Wilson Fernandes, lá do Canadá. Wilson Fernandes, do Canadá, logo ali do outro ladinho, né, pertinho da gente. Um abraço para você, Wilson. Eu não acredito que as lembranças do passado podem me afastar de Deus, principalmente se a minha conversão foi real e verdadeira, pois o encontro com Deus é maior que tudo que o mundo pode nos oferecer. Então, muito obrigado, Wilson, por seu depoimento. Para a gente é sempre muito importante a opinião dos nossos ouvintes, tá? E você pode fazer aí como o Wilson, como o Luiz, tanto o Bonitão quanto o Fernando, também deve ser bonitão, né? Que os ouvintes da vida são todos bonitões, né? Que Deus abençoe vocês, e eu quero que você compartilhe a nossa live com as pessoas, fale sobre o tema de hoje, porque nós queremos saber da sua opinião. E qual é o tema? Lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus? Agora eu vou passar
para termos os 4 minutos com o pastor Gilson. Vamos com o pastor Gilson agora, que assim a gente vai batendo, né, o tempo. 4 Vamos minutos, lá. pastor Gilson, é contigo. Então, eu respeito e entendo o que o pastor disse e concordo com você, né? Mas por que eu acredito que nos afasta? Porque a própria Bíblia, ela relata algumas pessoas que eram salvas, que estavam no caminho do Evangelho, ou que tinham a palavra de Deus em seu coração, e que se afastaram, né? Senão não haveria repreensões. Por exemplo, em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 10 diz: porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. Quer dizer, alguém que tinha o mundo dentro do seu coração, paixões, né, do mundo dentro do seu coração. Hoje nós vemos muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas se lembram do tempo passado com nostalgia, com alegria, e às vezes se entristece porque a sua vida com Deus exige dele um posicionamento um pouco mais de santidade, um pouco mais de renúncia, de sacrifícios, e essa pessoa não está pronta para ajustar essas contas. Em Lucas, no capítulo 9, no versículo de número 62, a palavra de Deus diz assim, o último versículo, mas se você pegar os posteriores, Deus vai falar com 3 pessoas de maneira diferente. Ele diz, ninguém que lança a mão no arado olha para trás, é apto ao reino de Deus. Por quê? Porque o primeiro disse, eu vou te seguir. Aí quando o Senhor apresenta as condições dele, ele fala assim, opa, isso para mim não dá. O segundo fala assim, espera um pouquinho que eu vou sepultar os meus pais, né, enterrar os meus pais. E você vê que as pessoas elas são muito tendenciosas a ficar presas às coisas do passado. E quando bate essa nostalgia, né, há um risco muito grande de você se perder nas coisas do passado. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, o próprio Jesus fez uma observação dizendo o seguinte, lembrai da mulher de Ló. Por quê? Gênesis 19, 17 diz, e aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida e não olhe para trás, para de ti não parares em Campinas. Escapa para lá do monte, para que não pereças. E no versículo 26 diz, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Quer dizer, o coração daquela mulher estava preso às coisas do passado, né? Ela estava apegada às coisas desse mundo. Então, se o Senhor nos adverte quanto a pessoas que pararam, a pessoas que se perderam, a pessoas que não conseguiram concluir a sua jornada, é porque muitas pessoas caem, sim, elas param, sim. Então, eu acredito que pode, sim, as pessoas, elas podem voltar a uma vida de escravidão depois de liberta. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Quer dizer, realmente é a maneira como você se posiciona, como você se comporta, como você aceita, né? E eu vou estar abordando aqui a questão doutrinária a respeito da obras mortas, né? Em Hebreus, capítulo de número 1, nós vemos claramente, no capítulo de número 6, nós vemos claramente no versículo 1, dizendo a respeito do arrependimento das obras mortas. O pastor já deu Romanos capítulo 12, que fala sobre metanoia, que nada mais é do que se arrepender, o verdadeiro motivo do arrependimento. Então, o pastor Gilson afirmando para todos os ouvintes da Rádio Vida que é possível sim a pessoa se afastar de Deus por trazer lembranças da sua vida antes de Cristo. Agora eu quero saber do pastor Ronald, se eu terá mais 4 minutos, pastor, também para defender a sua tese aqui nesse dia. Ótimo, obrigado. Veja, irmãos, a palavra mente, tá, o texto, né, de Romanos 12, 2, conforme o comentário Hélicos e o léxico Strong, diz assim, a mente é apresentada como compreendendo tanto as faculdades de percepção e compreensão, como as de sentir, julgar, determinar.
É interessante essa colocação, esse significado do comentário Strong, porque o que é a mente? É a faculdade de perceber, percepção e compreensão. Então, como que eu percebo, como que eu interpreto a história da minha história, está dizendo, isso vai me fazer o quê? Sentir algo, julgar e determinar o que eu vou fazer com isso. Tá? Por isso, muito importante, quando estamos falando aqui, que não é o fato em si daquilo que você viveu, aquele momento, mas como você olha para esse momento e como você percebe isso. Tá? Como você sente, como você interpreta isso, isso vai determinar teu estado agora. Ainda diz assim, a razão, né, no sentido mais restrito, como a capacidade para a verdade espiritual, os poderes superiores da alma, a faculdade de perceber coisas pequenas, de reconhecer o bem e de odiar o mal. Então, quando estamos falando de pensar, de lembrança, tá? Uma grande parte das pessoas fica presa ao passado, sim, mas porque não percebe, tá? O que é essa lembrança, por que está vindo à tona. O problema não é você resistir à lembrança, porque nossa mente é criada para poder, né, lembrar de tudo. Tá? Agora, quanto mais você resistir aos pensamentos negativos, você vai ficar nesse pensamento negativo. Tá? Então, aqui é você saber olhar de uma forma diferentemente melhor aquilo que você está lembrando. É interessante, o comentário Helicóstas disse assim, a mente, ou né, as faculdades mentais, razão, entendimento, em si é neutra. A lembrança é neutra. Tá? Agora, como você interpreta essa lembrança, aí é o ponto. Tá? Se você esteve numa vida nas drogas, se você esteve numa vida totalmente, né, na obscuridão, tá? Como você interpreta isso? Tá? Porque a mente é neutra. Agora, o Espírito Santo, quando aceitamos Jesus, ela nos pode direcionar a uma interpretação positiva, ou se nós fica nos nossos desejos, tá, carnais, tá, pela a nossa natureza adâmica, nós podemos interpretar isso de uma forma negativa. Então, como é que eu estou pensando isso que eu estou pensando? Eu gostaria que você pensasse nesse momento isso, tá? Como você está encarando a tua história? Veja que Efésios 4, versículo 17, diz assim, assim, eu lhes digo no Senhor, insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade ou na vaidade dos seus pensamentos. Tá? Então, está falando, o que faz viver a nossa vida hoje é o pensamento, é a forma de eu estar interpretando isso. Ainda 2 Timóteo 3,8 diz, e como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também se resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, quando a mente está corrompida, isso vai gerar comportamentos corrompidos. Obrigado. Muito bom. O debate de hoje está muito bem embasado. Estou percebendo tanto o pastor Ronald quanto o pastor Gilson vão contribuir muito. Será relevantíssimo o debate de hoje por conta das suas argumentações. Quero parabenizar aqui os nossos debatedores, lembrar que o resultado parcial da enquete, nós temos agora 41% das pessoas, 41% das pessoas dizendo que sim, que as pessoas podem se afastar de Cristo por trazer lembranças do passado, e 59% dizendo que não. Então, a dúvida aí, ou melhor, a nossa enquete está muito equilibrada, e nós vamos agora para o bloco do embate, né? Agora que começa os nossos ouvintes começam a refletir melhor no debate. Então, você que está agora no FM, eu te convoco a vir para o Eu Tô na Vida no canal do YouTube, porque no FM nós sairemos agora para o nosso intervalo comercial, e se você não quiser perder nada, absolutamente nada desse nosso debate, vem para cá, para o Eu Tô na Vida, ok? Procura aí no YouTube, porque no YouTube não tem interrupções. Então, pessoal da rádio, fique à vontade para o nosso intervalo. Eu vou dar aqui o depoimento do Pedro Rezende,
que ele diz assim: eu acredito que depende um pouco do passado da pessoa, e ele dá uma risada aqui, né? KKK. Mas o que eu acho que é a questão central é sobre as atitudes atuais da pessoa. Ser crente é renúncia, é renunciar à própria carne todos os dias, e nós somos filhos do rei, e temos que ter etiqueta, entre aspas, e nos comportar como tal. Não é fácil, mas a nossa recompensa é maior do que tudo que o mundo tem a oferecer. O Pedro Rezende trouxe aqui quase um sermão já comportamental do cristão. Estou feliz, viu, Pedro, pela sua argumentação. O João Lúcio Gonçalves diz: sim, se sim, todos nós cristãos estamos afastados, pois ninguém consegue esquecer o passado e não sofremos de amnésia. E aí, senhores, em cima desse depoimento, vamos abrir o nosso debate? Ele está dizendo exatamente isso, João. Ó, se sim, ou seja, se pensar no meu passado me afasta de Deus, então todos nós cristãos estamos afastados, pois ninguém consegue esquecer o passado e não sofremos de amnésia. Quem quer começar? Eu começo. Amém. Eu acredito que realmente Deus não apaga da memória de ninguém ou da mente de ninguém lembranças. Mas eu acredito que a luta entre o espírito e a carne, como diz em Gálatas, capítulo 5, verso 17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Essa guerra, ela é latente e ela é constante, né? E nós devemos buscar ter saúde mental, como o pastor tem dito aqui, né? Eu acredito muito também, fiz psicanálise, eu entendo muito bem o diálogo dele, porque nem todos são saudáveis mentalmente. Existem pessoas que têm uma mente desequilibrada, e uma mente desequilibrada é um perigo. Uma pessoa, para puxar o gatilho, é rápido, né? Então, assim, o trabalho da mente é um desenvolvimento que você tem em maturidade com Deus, com suas experiências com Deus, com sua caminhada, mas até que você chegue ao ponto da sua maturidade, a guerra, ela é constante, pastor. Sim, não sei se eu estou entendendo, mas pessoas, vamos dizer assim, experientes na fé, 20 anos, 30 anos de evangelho, será que a mente ainda não pensa no passado? Só o novo convertido que pensa a luta? Não, se a Bíblia não me dissesse que eles caem da fé, né? Porque a Bíblia diz em Hebreus, ainda no texto do capítulo 6, que uma vez recebendo, caindo ou rejeitando, virando as costas, abandonando, não teria condições de voltar, eu não acreditaria. Mas como a Bíblia me diz, então eu acredito. Então não é só o novo convertido que tem essa batalha. Não. Ah, tá. Porque para mim que o irmão estava falando que o não, novo... essa batalha é para sempre. Sim. Então até todo a glorificação. Mundo. Sim. Então, nossos pensamentos sempre vão existir. Agora, o que será que faz que essa pessoa fique preso ao passado, como o irmão usou essa palavra, né? Quando está pensando algo que está pensando. O que será que faz isso? A falta do arrependimento. Porque o arrependimento ele não só acontece na conversão. Tá, o que é arrependimento? Me explique, por favor. A transformação da mente, como você disse em Romanos capítulo 12. A transformação da mente, a metanoia, ela ocorre a partir do seguinte: quando eu sou confrontado em algum ponto. Por exemplo, Isaías, no capítulo 6, ele já era um profeta. Sim. Mas quando ele tem uma visão diante da glória de Deus, do trono de Deus, ele coloca um ponto que era conflitante para ele. Ele já era um homem que tinha palavra dentro dele. Sim. Mas ele diz o seguinte: eu sou um homem de impuros lábios e que habito no meio de pessoas de lábios impuros. Então, nesse momento, ele está fazendo o quê? Ele está confessando diante de Deus a sua miserabilidade. Sim, porque a glória de Deus, ela leva o homem a reconhecer a sua miserabilidade, a sua miséria. Sim, mas o que ele está fazendo dentro da cabeça, Isaías? Ele está refletindo, ele está pensando. Ele está pensando o seu pensamento. Sim, ele está pensando. Então, aí ele está colocando o que aí no caso? E quando ele pensa o pensamento, ele está fazendo um paralelo de quê? Para ele entender que ele é pecador. Das coisas boas e das coisas ruins.
Ele está tendo uma opção de escolha. Sim, é interessante. Vou pegar aqui um ponto, já que o senhor Sim. está pensando, refletindo a respeito da mente. Sim. Eu não sou psicólogo, Sim. mas Paulo Vieira escreveu num dos seus livros, chamado Sim. Autorresponsabilidade, Sim. sobre mente funcional, Sim. mente disfuncional Sim. e mente plena. Dizendo que existem pessoas, tá? Isso é ciência mesmo, Sim. a ciência própria explica. Existem pessoas que elas aprendem com os erros dos outros. Sim. Existem pessoas que precisam errar para aprender. Sim. E existem pessoas que terão que sofrer grandes perdas para elas poderem fazer uma reflexão interna, né? Sim. Só que a salvação nesse processo não depende da pessoa somente de Deus, depende do esforço da pessoa, se ela Sim. quer ou não. Sim. O senhor colocou o texto de Jambres. Jambres e Jambres. Isso. Eles não eram cristãos, eles eram magos no Egito, Sim. resistiram às palavras de Moisés. Já Demas, não, ele já era um obreiro, era um homem que caminhava no caminho da fé, né? E ele também, amando o mundo, decidiu voltar atrás. Até porque você calcular se você pode construir um prédio ou não e terminar, saber em que guerra você está entrando, não diz respeito a planejamento, diz respeito à sua caminhada com Deus, à sua construção da É salvação. uma coisa importantíssima que o senhor disse aí. Veja o que levou a essa pessoa a afastar-se de Deus. Amar o mundo. Sim. Tá? Então, quando a gente pensa em arrependimento e essa equiparação de valores, né, que Isaías está fazendo lá atrás, justamente ele está interpretando o que ele valoriza mais, o que ele ama mais. Porque esse pensamento, quando eu coloco, peraí, eu ganho aqui, mas o que eu desejo mais, o que eu amo, aí que está o determinante. Mas não é uma obra da carne? Não está dentro de todos nós? Porque a Bíblia diz Sim. que Asaf teve inveja do ímpio. Sim. Ele olhou para o ímpio e falou assim, por quê que o ímpio prospera e eu não prospero? Isso. Esse é um dilema, Sim. um dilema que todos nós vamos enfrentar. Agora, só uma pergunta, pastores. Essa convicção, é a convicção de vocês de que o cristão que se volta ao passado é porque ele lembrava do passado, ele sonhava com o seu passado antes de Cristo, ou ele teve uma infelicidade, uma frustração, algo na sua nova vida gerou esse ambiente, essa vontade de retroceder. Eu quero que vocês dêem essa opinião em alguns minutinhos. A gente está voltando para o FM. Você que acabou de chegar, seja bem-vindo ao Debate da Vida. Eu sou o Daniel Júnior, você pode me encontrar aí nas redes sociais, Daniel Júnior Plenitude. Estou aqui ajudando o meu amigo e irmão Cláudio Apolinário, que em respeito à lei eleitoral só retornará aqui para os Debates da Vida após as eleições, o período das eleições. Ele que é candidato a vereador na cidade de São José dos Campos. Ajude o seu filho em oração, filho de Deus em oração, tá? Abençoe a sua casa, a sua família, para que tudo vá bem. E aqui do meu lado direito, tem o pastor Gilson Luiz, esse guerreiro que tem embasado o debate de hoje com muita propriedade e conhecimento bíblico, e tem também o pastor Ronald. O pastor Ronald é um teólogo, um homem muito bem preparado, pastor Ronald Rivas, e o debate hoje ele está muito relevante, porque ele está tratando de um assunto muito especial, que é os seus pensamentos. É uma área muito interessante que desperta a curiosidade. Poxa, eu aceitei a Jesus, mas em vez em quando eu me pego pensando, nossa, quando eu cantava aquelas modonas lá no bar, tomava umas cachaças, que vida boa que era aquela, ó que vida boa que era aquela. Ou então a pessoa pensa, mesmo exemplo, quando eu estava lá no bar tomando aquela cachaça, era até divertido, mas era uma miséria depois que eu saía de lá, que tristeza, meu Deus. Então a gente quer saber de você, se lembrar do seu passado, da sua vida antes de Cristo, podem te afastar de Deus ou não. Eu tenho aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes que estão deixando o seu depoimento e participando da enquete, gente. A enquete está pegando fogo. O resultado de agora, 45% dizendo que sim, aumentou o sim aqui no resultado parcial da enquete. 45%
diz que sim, pode sim te afastar de Cristo. E 55% dizendo que não, ou seja, as lembranças da sua vida antes de Cristo não podem te afastar de Cristo. E você, o que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião? Deixa aqui no Eu Tô na Vida pelo YouTube. Alô, Juliano da Silva, seja bem-vindo ao Debate da Vida. Ele diz assim: tornar-se cristão não causa amnésia. Lembranças devem aproximar-nos de Cristo e não nos afastar. É a ideia do nosso irmão Juliano. A Bispa Celi, que estou com saudade demais, diz assim hoje: bom dia, a paz, filha. Sim, o passado, se o passado fosse bom, Deus não teria nos tirado de lá. Olha que coisa, hein? Melhor esquecer o passado e seguir em frente e viver a nova vida por inteiro com Cristo. E a minha pergunta foi: a pessoa que se afasta da fé, ela se afastou só porque ela lembrou do passado? Ela alimentou a vida de passado dela? Ou não? Por um acaso ela voltou ao passado, mas foi porque não tem outro lugar para ir, né? Ou você está no reino das trevas, ou você está no reino da luz. Quando você aceita Cristo, você é transportado do reino das trevas para o reino da luz. E agora que você desiste de estar no reino da luz, você está no reino das trevas. E onde é que cabe as memórias do passado nisso tudo, pastores? Eu acredito, pastor, que a mente é um campo muito fértil. Né? Se nós formos caminhar no mundo da mente, nós vamos não chegar a conclusão alguma. Por isso que eu estou trazendo aqui alguns textos bíblicos, porque a Bíblia, como nossa regra de fé e prática, ela nos dá uma diretriz, ela nos dá um caminho que pode não responder tudo a respeito da mente, mas que tudo que ela fala é saudável, né? Eu tenho certeza que nenhum dos textos que eu apresentei, o pastor vai discordar, né? Como eu também não estou discordando das argumentações da mente. Só que acredito que existe o campo teológico e existe o campo da psicologia. Eles podem se convergir, trabalhar junto, somar forças, podem. Mas é muito fértil, porque olha só para você ver sobre a ansiedade. Uma pessoa, ela pode entrar mentalmente numa reflexão a respeito do seu passado e ela pode, não ansiedade, ansiedade é no futuro, mas ela pode entrar no seu passado e reviver uma história ou despertar emoções de forma inconsciente. E inconsciente não é algo que você premedita, é algo que acontece. Assim como passar a marcha de um carro, assim como pedalar depois de 10 anos sem pedalar uma bicicleta. Inconsciente está guardado. E você pode trazer algo que pode te prejudicar. É nesse momento que, se você não estiver munido da palavra de Deus, você pode se perder. Mas o que será que faz que essa pessoa, quando lembra desse passado, ele está desejando? O que está acontecendo na mente dele, será? Depende muito do que ele vai estar vivendo no momento, pastor. Sabe Sim. por quê? Porque assim, a gente não pode afirmar que a pessoa que está vivendo agora, ela só está vivendo coisas boas. O Senhor não nos chamou para um evangelho mar de rosas. Mar de rosas. O evangelho nos custa um preço. Né? Paulo disse assim: eu estou crucificado com Cristo. Ele sempre se sentia num ambiente de crucificação, de pressão a todo momento. Então, assim, pensar que alguém só teve coisa ruim no passado é uma coisa errada. Eu posso me apegar a boas lembranças do passado. Então tem coisas boas na vida de uma pessoa sem Cristo. Sim, e que podem fazer essa pessoa se perder. O sol que brilha para o justo, brilha para o ímpio. Né? Vamos pensar um pouquinho. Veja só, quando eu digo assim, o que será que faz a pessoa, até já ajudando alguns dos ouvintes que compartilharam, né? Nós não temos amnésia. Ok, não temos amnésia. Tá? Agora, o que você valoriza nesse momento da experiência que você está pensando ainda, isso que vai prender você ou impulsionar você. Esse é o ponto. Tá? Se eu vivi um momento de extrema dor no passado,
Mas se eu olho para aquela história da minha dor e eu vejo que Deus usou aquele momento de dor para eu ser quem eu sou, meu Deus, eu sou grato a Deus por aquele momento, aquela lembrança não me afasta de Deus, me aproxima de Deus. Então, como que eu estou pensando isso? Como que estou interpretando? Esse é o ponto. Então, a pessoa ter pensamento positivo faz ela se aproximar de Deus? Vamos entender o que significa pensamento positivo, tá? Que eu não acredito, tá, nessa questão de pensamento positivo. Então, eu acredito o que eu vejo pela lente de Deus. Tá, mas como não acreditar no pensamento positivo se vocês estão acreditando que o negativo pode prejudicar? Sim. Não, Vamos tanto explicar. positivo quanto negativo também prejudica. Vamos explicar o que está querendo dizer com pensamento positivo, tá? Cuidado, tá? O pensamento que alguém prega como positivismo, simplesmente o positivo, é olhar no espelho e se dizer assim, eu sou feliz e eu nego a realidade. Não, isso, desculpa, tá? Mas não tem ajuda a longo prazo. Tá? O pensamento positivo é você olhar para a tua história, que você viveu de dor, e você aprender com isso. Isso que Paulo disse em Romanos, capítulo 15, versículo 4, ele disse, tudo que antes foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Então, a arte de transformar-se aqui na mente é você olhar para o teu passado e você aprender com isso. Aí sim, então, é um pensamento pastor, positivo. mas se eu olho para o meu passado, pensando positivamente naquilo que Deus pode usar da minha vida para me fazer melhorar. Sim. Se eu olho para o que é positivamente positivo, Sim. uma Okay. redundância aí, né? E isso legal vai me levar a alguma coisa boa, então Com quer dizer certeza. que a coisa ruim também pode me afastar de Deus ou não, pastor? Mas claro que pode, tanto as mas- coisas boas quanto as eu coisas estou ruins. dizendo a interpretação dessa coisa. Porque tem coisa boa, às vezes, que eu estou olhando agora como negativo. Mas foi boa. Quem está em casa agora está, meu Deus, o que é positivo e negativo? Eu posso aqui... Claro. O texto de Hebreus, no capítulo 5, no versículo de número 11, diz assim, ó, e é aqui que eu acho que é o perigo muito grande das pessoas se perderem. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de se explicar. Esse é um assunto difícil de se digerir, né? Sim. Portanto, vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, dantes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós os tornastes como necessidade de leite e não de alimento sólido. Está dizendo o seguinte, que um povo que não soube digerir, não soube aprender, não soube desfrutar de todo o ensino que foi dado, não tem condições de aprender as coisas mais difíceis, porque ainda estão se alimentando de leite. Ainda estão crescendo. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é uma criança espiritual. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades. Ainda fala de faculdades. Está falando do quê? De mente, da mentalidade. Faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, nós estamos aqui refletindo, né? Não é nenhum debate, é uma reflexão, que pode se perder. Eu acredito, ele não disse qual que é o posicionamento dele, se sim ou se não. E aí, pastor? Só Meu acha que pode ou não posicionamento- pode? Ele refletiu sobre a mente, mas não se posicionou, sim ou não? O meu posicionamento, né, até a minha resposta, foi bem clara. A minha resposta foi não. Tá? Não pode a se lembrança em si, não. O como você interpreta a lembrança, esse é o ponto. Porque então pode, como interpreta. Porque a maioria das pessoas, tá, ela interpreta de uma forma negativa. Por isso, aí esse ponto que o irmão leu no texto, que diz que as pessoas estão ainda como meninos, tá? Porque fomos, lamentavelmente, ensinados a olhar para o passado só de uma forma negativa. Mas não, a Bíblia nos ensina para eu olhar para o passado para aprender. Tá? Então, esse é o ponto. Tá? Não é o fato de ter ou não ter lembrança. Olhar para o passado, o senhor está sugerindo que a Bíblia diz que você deve olhar para o passado para extrair dele
pontos Isso. positivos Sim, para sua vida. isso. Mas e essa lembrança do passado de saudosismo? A pessoa lembrar, ai, Coisas boas. que legal quando a gente saía Pra discoteca, para as baladas, pegava as dançava. menininhas. Era um passinho, não tinha nada de maldade. Era Olha só Mas passinho. tinha maldade depois dos passinhos, né? Ah. As lembranças, aquelas coisas. Ótimo, pastor. E Agora aí? veja só, aí que está o ponto. O que eu valorizo, tá? Mateus capítulo 6, o que eu valorizo, eu amo. E o que eu amo direciona a minha vida. Se eu olho para o meu passado, valorizando isso, amando aquilo, pode crer, você vai nessa direção. E aí pode afastar de Aí Deus. pode afastar. Por isso estou falando, a interpretação que você faz. Agora, se eu olho para aquele momento, eu digo, meu Deus, que perca de então tempo. vocês acham que uma pessoa que se diz cristã, mas ela tem saudade do tempo da balada, do tempo daquele dançar grudadinho e depois ia para bagunça e tal. E dá saudade. Ela não ama Jesus mais? Ela está longe de Deus? O Eu como, vou deixar ele responder. tá? O como que ele está interpretando, isso é muito interessante. Tá? Se ele está dizendo que ele está valorizando aquilo, tá? Isso vai afastar. Porque aquilo que eu valorizo direciona a minha vida. Agora, se eu olho para aquilo, diz, olha, Ô, pastor foi um Rivas, momento, mas, mas... com todo respeito, Sim. o pecado não é bom? Jair Pires cantava, acho que é do seu tempo, o Porque pecado não que dói. o que se interpreta é interessante, né? O que o irmão quer dizer com bom? Ué, bom pra carne. Bom para pro ego, pra vaidade humana. Tudo é Sim. vaidade. Mas o pecado não é bom. Jair Pires Só, cantava assim, sim. o pecado não dói, não dói. Se o pecasse doesse, muitos não pecariam. Mas como quando ele dói, não não peca, dói? Mas claro que não dói. Quando você peca, você tem prazer em pecar. Mas Ó, dói. olha o que está escrito no texto de Gálatas. E os que estão em Cristo, no verso de número 24, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências, com seus desejos. Ó, Muito bem. o vinho de que alguém que bebia era apreciador de vinho, ele gostava de beber, ia para uma cave que chama, né? Uma cave. Não me comprometa. Não, Por favor. e ele provava os melhores vinhos. Ele nunca vai deixar de saber que aquele vinho é bom. Mas por amor a Cristo, ele se afastou da bebida forte. Por amor a Cristo, ele se afastou do álcool. Por amor a Cristo, ele renunciou às suas paixões. Ele crucificou as suas concupiscências, seus desejos. Ele nunca vai deixar de desejar, ele nunca vai deixar de apreciar, mas ele foge daquilo que é aparente mal. Tá. Porque a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Sim, concordo com isso, tá? Plenamente. Devemos ser crucificados com Então Cristo. continua Esse é sendo um uma ponto. paixão. Esse é um Continua ponto. sendo uma paixão. Sim. Agora, veja, se eu valorizo mais essa paixão do que Cristo, isso vai me afastar. Aí que é o ponto. Quando eu disse assim, crucificar a carne, é um ponto, tá? Eu falo para os meus alunos, às vezes as pessoas ficam aqui, ó, eu tenho que crucificar. Esse é um ponto. Depois de crucificar, você tem que ser enterrado juntamente com Cristo. A palavra diz que fomos sepultados com Ele. Mas aí ainda não é o fim. A palavra diz ainda que fomos ressuscitados juntamente com Ele. E ainda não é o fim. Diz o texto que nós estamos assentados à destra de Deus Pai em Cristo Jesus. E aí é o ponto. Tá? Eu sei Porque que o senhor quando não a gente... prega um evangelho triunfalista. Não, eu estou pregando a transformação. A verdadeira transformação é quando a pessoa se vê em Cristo. Então, eu mas sei. eu acredito, pastor Rivas, você vai concordar comigo, que tem muitas pessoas que estão no caminho da fé e ainda não tiveram a verdadeira transformação. E nós temos que ter um cuidado com essas pessoas, por quê? Porque a Bíblia fala sobre aqueles que no meio do caminho param. A Bíblia fala que aqueles que estão desenvolvendo, cuidado para que não caia. Isso. Né? A Bíblia diz, olha, Deus não tem prazer naquele que olha para trás, que retrocede, mas naqueles que estão seguindo abundantemente. Então, o que eu tenho que fazer então com essas pessoas? Ajudar a pensar e olhar para o passado e não simplesmente olhar com desejo de voltar, mas olhar e aprender com isso. Porque a maioria de nós ensina as pessoas que o que é errado, mas nós não ensina como solucionar isso. A maioria dos desigrejados, vou colocar aí uns 30%, Sim. não vou colocar a maioria não, Tá. mas uns 30% dos desigrejados, Sim. eles tiveram frustrações com o evangeliquez,
Sim. com a igreja farisaica, Sim. com as feridas sociais, e eles falam o seguinte: eu sempre tive uma vida tranquila, boa em casa, antes de servir a Deus. Depois que eu comecei a servir a Deus, aí que eu tive problema, é melhor voltar para casa e ficar do meu jeito que eu estava, que eu vou ser muito mais crente do que muito crente. Esse é um dos argumentos. Sim. Mas é um argumento que se reflete à base de feridas, de dores, Sim. né? Porque, na realidade, essa zona de confronto, de conflito, ela é importantíssima para o crescimento, porque Salomão disse: com ferro se afia ferro, Isso. mas é com homens que se afiam homens. Então esse embate ele é muito importante, né? Mas só que o sentimento que bate no coração dessa pessoa, a priori, para resolver aquele problema, é o seguinte: não, eu vivia algo melhor. Eu não tinha esses problemas que eu tenho. Então está valorizando aquilo. Aí ele começa, assim, ele não está perdido, mas ele começa a se afastar. Mas, pastores, a pessoa começa a pensar demais no passado, será que ela já não está afastada de Cristo? Eu quero a resposta daqui a pouco. Porque a gente está falando o seguinte: se eu pensar no meu passado, na minha vida de antes de Cristo, isso pode me afastar de Deus? Mas será que a pessoa que pensa na vida antes de Cristo, ela já não está afastada de Deus? Eu queria que vocês pensassem sobre isso, enquanto eu dou o depoimento do Sidney. E você, está gostando do debate? Você está crescendo nesse debate de hoje? Se você está gostando, compartilha ele com mais 5 amigos agora. Quero ver se você tem essa ousadia de levar esse debate para que outras pessoas reflitam nisso também. Vem aqui embaixo, compartilhar, já clique aqui no gostei se você gostou. Se você não gostou, deixa para clicar em outro lugar. Mas se você gostou, clica aqui para nos ajudar. E vamos pensar sobre isso, gente. Qual que é o pensamento de hoje? Lembranças da sua vida antes de Cristo podem te afastar de Deus? Hoje 2 debatedores incríveis, pastor Gilson Luiz e pastor Jonathan Ronald Rivas, ok? O Sidney Santos já deixou aqui o seu depoimento. Lembremos-nos do povo que saiu do Egito e na primeira provação sentiram saudades do pepino e etc. Esse é o problema, hein? Tem pessoas com saudades do que tinham antes dessa etapa de provação da vida cristã. Muito obrigado, Sidney, pelo seu depoimento. Fernanda Paiva, seja bem-vinda, Fernanda. Eu creio se for testemunho é válido, mas temos que tomar cuidado, pois o povo hebreu no deserto ficava lembrando das cebolas do Egito, e isso os fizeram afastar de Deus e acender a fúria do Senhor. Parece que eles estavam conectados aqui, né? A primeira geração morreu inteira no deserto, né? Sobrou aí só Josué e Caleb. O Lucas Mateus, seja bem-vindo, Lucas. O povo de Israel ficou 40 anos rodando no deserto por causa da sua incredulidade. Se o cristão ficar preso ao passado, então essa pessoa nunca foi libertada do pecado. E é isso mesmo, pastores? Então quer dizer que se uma pessoa está pensando no passado, é porque ela ainda está presa no pecado? Nós vamos sair para o intervalo na rádio 96.5, mas os pastores vão dar a resposta a esta pergunta ou essa afirmação do nosso ouvinte agora. E se você quer acompanhar o debate da vida sem interrupções, você está no FM 96,5, você deve procurar agora o canal do YouTube e encontrar Eu Tô na Vida. A gente está por lá, ou por aqui, sem interrupções, ok? Na rádio segue o intervalo comercial e vamos continuar com o nosso debate, pastor Gilson. E aí, pastor Ronald, a pessoa que está pensando no seu passado nunca aceitou Jesus de verdade, pastores? Não, nisso nós convergimos que a pessoa que reflete sobre o seu passado não quer dizer que ela não recebeu Jesus. Não é errado refletir, não é errado pensar. Mas errado é você sentir prazer, né, nas coisas do passado. Valorizar. Isso, porque olha só, eu conheço pessoas dentro da igreja que dizem o seguinte, pastor, e você já ouviu muito isso, você vai concordar comigo. Não me arrependo de nada que eu fiz no passado. Se fosse para viver novamente o que eu vivi, eu viveria tudo novamente. E isso
palavras de alguém que não enxergou a sua própria miserabilidade. Sinceramente, eu nunca ouvi isso, mas estou surpreso que alguém fale isso. Nunca ouviu? Não. O senhor é assembleiano, hein? Os caras caras sobem em cima do púlpito desde o para dizer o 91, seguinte, comecei a dirigir a igreja, nunca ouvi. Sobem em cima do púlpito para falar assim, eu era um ex-traficante. Eles se orgulham do testemunho Tem passado. até o cartaz, né? Cartaz, Sim, o ex-bruxo, e eles têm orgulho, eles contam, pelo menos na minha época da infância, né, isso na década de 90 era muito forte, né, eles tinham o prazer de falar quantas pessoas mataram, quantas pessoas assassinaram, como que eram, enquanto mais polêmico ficasse na fita cassete, né, era mais chamativo, porque ninguém desprendia do Mas rádio. é isso justamente, pastor, que estou falando. Essa pessoa está valorizando aquilo. Isso é um perigo gigante. E eles Ele não está valorizam aprendendo isso no com nome isso. do pregar o evangelho. Olha só que coisa é. interessante. Veja que, às vezes, isso que disse Jesus, né, em Apocalipse, quando as pessoas estão dentro da igreja, estão pensando coisas que acontecem dentro da igreja e elas se afastam de Deus dentro da igreja. Veja Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, agora Deus motivando ela, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, porque, ou quando não, brevemente a ti virei e tirarei o teu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja, a pessoa parou na caminhada, porque ela interpretou uma circunstância como negativo. Aí ele se desviou. Agora o Senhor está dizendo, olha, você se desviou, volta aonde você teve essa experiência e examina claramente o que você pensou a respeito disso. Vou dar um exemplo bem breve. Senhor, pastor, aí o pastor não me dá uma paz do Senhor direito. Fala, nossa, ele não gosta de mim. Olha o jeito que ele me olhou. Olha, nem pegou direito na minha mão. Não, vou sair dessa igreja. Eu vou parar de dar aula na escola bíblica, vou ficar em casa. A interpretação que essa pessoa gerou, afastou. O Senhor disse, peraí, lembra-te, onde você teve essa experiência e pensa de novo, será que o pastor realmente não gosta de você? Será que ele não queria dar atenção para você? Talvez não. Talvez ele estava ocupado, ele tem muita tarefa, ele estava com algumas prioridades do momento e só foi um momento. Pensa bem. Aí mas volta. Independente, pastor, se o pastor realmente é um endemoniado, porque tem pastor que dá lugar para o diabo, né? A coisa mais fácil é um anjo cair. Frações de segundos ele vira um demônio. E as pessoas vão passar por frustrações. Mas Paulo diz assim, que o olhar da pessoa deve estar em quem? Em Jesus. Isso. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. O Senhor está me dizendo, os homens vão nos frustrar, os ambientes vão nos ofender, as situações da vida cotidiana vão nos machucar. Peraí, eu não estou entendendo isso. O Senhor está me dizendo que os outros têm capacidade de me frustrar? Eu não estou entendendo isso. Porque na minha forma de ver, ninguém daqui fora me frustra. Então, o senhor precisou Quem me fazer frustra... O senhor precisou fazer um curso de psicanálise, um curso de teologia pastoral, para o senhor compreender e chegar ao ponto dessa inteligência emocional, de que o senhor só recebe o que o senhor quer. Tem gente que não entende isso, pastor. Agora sim. Não tem inteligência emocional ainda. Sim, então, pra lidar agora com sim. isso. Então, cuidado quando nos colocamos, porque ninguém nos frustra. Tá? O como que eu recebo isso que o outro faz comigo, isso que me frustra. Tá? Mas eu fiz, né? Eu fiz o curso, sou trainer em programação neurolinguística. Tá? Então, eu estou dizendo, tá, que a maioria das pessoas se prende ao passado ou se frustram com os outros justamente porque essa forma de enxergar a vida. Não, ele está me frustrando. Gente, ninguém te frustra. A única pessoa que frustra você é você mesmo. Que expectativas você criou em relação à pessoa. Tá? Então. Aí que o problema é que muita gente se afasta da igreja. Não há razão da pessoa se afastar da igreja. Então, mas quando interpreta, aí é o problema. Hebreus capítulo 1, eu quero voltar ali, Sim, tá? pode ir. Porque é uma doutrina bíblica. Aqui, Hebreus é tratado como uma carta, mas ele é um tratado teológico incrível que converte
todas as doutrinas do Antigo Testamento a Cristo, né? Apontando para Cristo. Então, por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar ao que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento das obras mortas. Essa é a primeira doutrina fundamental e elementar. Isso. Por quê? Porque antes da fé em Deus, vem o arrependimento. Não dá para se ter fé em Deus sem antes você não se arrepender das obras mortas. Isso. E o que é essa doutrina que é pouco pregada nas igrejas? Né? É a pessoa entender que a justiça dela, e eu separei esse texto também para fazer a leitura, em Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundos, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. A nossa justiça própria, ela não passa de imundícia e trapo de imundícia diante da justiça que Deus quer imputar na nossa vida. E só podemos receber isso no caminho do arrependimento. Tá, mas e não quando... se orgulhar das obras mortas. Isso, perfeito. Que obras são estas? As obras que são criadas a partir de uma vida de pecado. Sim. Como diz Efésios 2, estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Quer dizer, uma pessoa morta, que justiça essa pessoa pratica? Tá, mas se essa justiça de Deus agora abraçou o homem que não tinha justiça suficiente, justa para se autojustificar... Mas você percebe que ele tem que entender a doutrina para ele praticar? Tá, mas ele porque mesmo, uma coisa que eu e o pastor vamos concordar é que existe uma lei universal. São 21 leis universais. E numa lei universal diz o seguinte: se eu entendo certo, se eu ouço certo, eu penso certo, eu sinto certo, e os meus resultados serão certos. Sim. Mas se eu ouvi errado, se eu não entendi um assunto por completo, eu penso errado, eu sinto errado, e os meus resultados serão errados. Então, nós estamos falando o que aqui? Por que pode te afastar de Deus? Porque você pode ter aprendido algo errado. E você pode refletir sobre as coisas de forma errada. Isso, né? Essa é a interpretação que eu ponto. Porque o arrependimento, a palavra metanoem, que inclusive o nome do meu instituto, tá? Eu escolhi esse nome justamente por causa disso, porque qual o meu objetivo? É ajudar as pessoas a pensar seus pensamentos. Por que eu fiz isso que eu fiz? O que me motivou a fazer isso? E por que eu valorizei isso? E quando eu penso isso, aí eu percebo que aquele valor não tem valor diante da glória que tem Deus para mim. Então o senhor concorda comigo que a maior parte das pessoas que não tem essa clareza de pensamento, elas realmente se afastam de Deus ao fazerem uma má reflexão sobre as suas lembranças. Se a pessoa sabe quem é Deus, a pessoa já recebeu essa justiça profunda dada por Cristo, então tanto faz ela pensar no seu passado de qualquer forma que ela pense, isso não vai interferir na vida dela. Não, porque isso é um trabalho. Vamos segurar um pouco para a resposta. Vamos lá. Eu quero dar aqui boas-vindas para você que acabou de ligar o seu rádio FM 96.5. Nós estamos no Debate da Vida, hoje comigo, Daniel Júnior. Eu estou nas redes sociais, @DanielJúniorPlenitude. Estou aqui ajudando o meu amigo e irmão Cláudio Apolinário, ele que é candidato a vereador na cidade de São José dos Campos. E até o término das eleições, em respeito à lei eleitoral, ele não está nos debates, não tem comparecido aqui na programação da Rádio Vida. Logo, logo, com certeza, ele estará conosco. Enquanto isso, vai orando pelo ungido de Deus, ore por sua família, e eu tenho certeza que tudo ficará bem. Eu quero, inclusive, enviar um abraço especial para todos os ouvintes da Rádio Vida, e você que está me acompanhando aqui no canal do YouTube Eu Tô na Vida, quero te agradecer pela paciência de receber a gente aqui como interlocutor dos debates, né? Tanto eu quanto o pastor Gilson, outros amigos, né, que estão fazendo este papel. Eu sei que não é difícil, não é fácil, né, substituir aí o pastor Cláudio, é difícil para a gente muitas vezes, mas os irmãos com essa paciência toda têm nos ajudado. Então, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Bom, o José Roberto, ele acabou de enviar a sua opinião. Não existe nada mais terrível na vida de um cristão que não consegue entender o que é o novo nascimento e vive falando só de suas vidas antes da suposta conversão. Ele está dizendo, eu acho que isso é muito ruim para o cristão.
O Luiz Cláudio diz assim, definitivamente não. Não o quê, pastor Daniel Júnior? Não, as lembranças da vida antes de Cristo não podem nos afastar de Deus, é a opinião do Luiz Cláudio, que diz em Isaías 59, 21, que fala da aliança de Deus para com Israel, estabelecendo a sua misericórdia entre o povo. Agora vale lembrar que nossa conversão precisa passar por uma reciclagem diária. Será mesmo, pastores? Nós vamos saber daqui a pouco. O Juliano Silva diz, pensando em um ex-gandaieiro, olha aí, se ele lembrar do passado e a expõe com um certo orgulho, então não houve total arrependimento. Isso pode afastá-lo, mas o inverso pode aproximá-lo. Então eu acho que o Ronald está correto, é o que ele está dizendo aqui. Ele diz que se a pessoa pensa no passado com orgulho e saudade, não houve arrependimento genuíno. Agora, se lembra só por uma lembrança, só para gerar uma certeza de que graças a Deus, Deus me tirou de lá, então não há problema refletir sobre isso. O José Roberto Antunes está dizendo, se você vive próximo de pessoas que só falam de uma vida perversa e dizem que são cristãos, pode se afastar dessas pessoas, porque elas irão te arrastar na lama junto com elas. Então, olha só, gente. Então, é a corrupção, né? Então, o problema não é o pensamento que eu tenho do meu passado, mas é viver nesse ambiente, dessa cultura do saudosismo dos pecados, seria isso? A santidade, ela exige do homem a renúncia. A santidade exige do homem se afastar. Né? A Bíblia diz que a má companhia corrompe os bons costumes. Então, assim, a gente tem que... É um caminho de zelo, é um caminho que a gente tem que tomar muito cuidado. Me fugiu da memória aqui, eu ia falar alguma coisa a respeito, mas fica à vontade, pastor. É muito importante que o irmão colocou, porque tem as influências externas têm impacto conosco, mas não são determinantes, tá? Porque nós vivemos num mundo, né? Nós vivemos, quem trabalha numa empresa, depende da área que trabalha, às vezes trabalha com pessoas que têm linguagem chula e falam besteira e ouvem músicas que têm impacto negativo, tá? Mas não são determinantes, tá? Não determina o teu sistema social familiar, o teu histórico de vida não determina teu presente. O que determina é você como interpreta ela, tá? Como o pastor disse, o quanto você recebe disso. Então, pensando assim, pastor Ronald, eu não preciso nem deixar o mundo, eu posso continuar convivendo em tudo que eu pratico. Mas a gente está no mundo. Então, eu quero que o senhor explique isso melhor para a gente. Então, se nada me interfere, nada me prejudica nessa aproximação de Cristo, eu posso dizer eu tenho Cristo e seguir minha vida da mesma condição. Deixa eu só ler aqui o depoimento de mais dois ouvintes, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O Lucivaldo Pereira da Silva, acho que é Pereira da Silva, diz assim, por exemplo, testemunhos de crentes que eram ruins no passado, que se converteram e hoje são bênçãos. Eles não falam isso como tendo prazer do que viveram, mas como dizendo, olha, eu fui ruim e Deus me mudou. Então, trazendo a memória do passado para gerar a observação do quão relevante foi sua conversão. A Celi Leone está dizendo verdade. Tem alguns crentes que sentem orgulho de ter sido bandido, por exemplo. Até se acham mais profeta por ter sido mais bandido. É interessante isso, né, pastor? Porque se vai um jovem na igreja e diz, eu tenho um testemunho para contar. Qual testemunho? Eu fui matador, eu tive 30 facadas, um tiro, eu batia na polícia, aquela coisa tudo, todo mundo fica ali, nossa, que testemunho forte. Aí vai um jovem na igreja e diz, olha, eu tenho um testemunho para contar. Eu nasci na igreja, me converti quando era bem pequenininho, me batizei, eu passei pelas águas. Nego olha e fala, que testemunho é esse? Eu nunca desviei, né? É curioso isso. Pastor Ronald, o senhor me ajuda com essa ideia? Se meus pensamentos antigos não me interferem, nem o meu ambiente, nem minha condição social, e nem tudo que eu vivo pode interferir na minha condição de ter Cristo na vida, então eu não preciso mudar de ambiente, não preciso fazer nada, não transformar em nada no meu dia a dia. É interessante como o senhor está colocando, porque eu disse não são determinantes. Determinantes. Não são determinantes. Tá? Mas pode. Pode influenciar e influenciam. Tá? Por isso a palavra continuamente nos desafia a nos renovar nosso entendimento.
tá? Influências temos, tá? Agora, quanto, por exemplo, tá? Uma pessoa, ele escuta essas músicas, vamos dizer assim, ou fica lembrando do seu passado com prazer ouvindo essas músicas, isso vai influenciar de uma forma negativamente. Então o senhor está concordando com o pastor Sim, Gilson? Então? é isso que eu estou falando, a desde o começo a gente interpretação. concorda. Nós estamos concordando, sim. Agora, a minha postura aqui na interpretação. Agora, se eu olho para o passado e digo, nossa, que lixo que eu vivi. Meu Deus, muito obrigado pela libertação, pela cura. Isso é fantástico. Tá? Então, como que eu olho para o meu passado, eu interpreto. Tá? Eu quero só já falar de Gênesis 48, 5, 7 e 8. Vamos ver a história de José. José tem uma história, tá, que a maioria dos irmãos conhece, dos ouvintes, né, que tem uma história triste. Né? Mas a tristeza, ele diz que isso lhe interferiu até o momento que ele olha para o seu passado e interpreta de uma forma diferente. Tá? Porque antes ele disse que tinha angústia, tristeza, quando lembrava da casa do pai. Mas depois que ele entendeu que não foi seus irmãos que simplesmente o enviaram para o Egito, aí há uma interpretação diferente. Eu acho muito bonito isso, porque ele disse assim, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, não vos entristeçais, nem vos pesem os vossos olhos, porque haverdes me vendido para cá, porque para a conservação de vida, Deus me enviou diante de vós. Olha só que coisa linda, Gênesis 45, 5 eu li, tá? Está dizendo assim, quando eu olho para o meu passado, antes eu tinha raiva de vocês, ódio, mágoa, mas agora eu digo, Senhor, muito obrigado, porque meus irmãos me venderam para o Egito, porque se hoje eu estou como governador no Egito, foi o Senhor que me trouxe aqui. Muito Isso é bom, interpretação. muito bom. Gente, olha, o debate hoje, ele foi muito relevante, a gente não teve aquele debate de muitas interrupções, porque, de fato, o tema não passa por isso, né? Ele é muito sério, é um tema muito complexo e muito inteligente, né? Eu quero parabenizar a equipe do Debate da Vida por trazer também, entre um debate e outro, temas menos polêmicos e um tanto mais, assim, edificante. Mas, como tudo que é bom nessa terra aqui, fica no pensamento, né? Acaba. Então, eu vou dar aqui aos nossos participantes 2 minutos para as suas considerações finais. Eu vou passar a primeira palavra ao pastor Gilson, depois o pastor Ronald, mas antemão já quero agradecer, porque eu aprendi muito com vocês aqui hoje. Vamos lá? 2 minutos, pastor Gilson. Amém. Bem, eu quero agradecer aí a todos os ouvintes, né? Nós não estamos aqui para ganhar debate, nunca é a minha intenção sentar numa mesa para ganhar um debate, né? E nem desrespeitar também o meu debatedor, que tem uma história linda, né? E é um homem que cuida da sua saúde mental, né? Procure ele para a sua saúde mental. Mas a realidade é que nem todos, né, estão nesse caminho, e quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho constrói, o Evangelho ele mostra uma realidade que muitos podem ser que não alcançarão essa plenitude do conhecimento, né? E esse é o nosso papel como ministros, levar você à plenitude do conhecimento de Cristo. O arrependimento deve, Mateus capítulo 3, 8, diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. E isso é muito importante para alguém que está desfrutando de uma nova vida com Cristo, né? 2 Coríntios 5, 17, não foi citado, eu quero terminar citando, diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós somos peregrinos, somos andarilhos nessa terra, peregrinos e forasteiros. Nós estamos vivendo o evangelho do reino de Deus e nós estamos manifestando o reino de Deus na terra. Então se abra para viver as coisas de Deus, coisas novas, que Deus tem muito mais a agregar na sua vida. PR Gilson Luiz, você me encontra no Instagram e na rede social da nossa igreja, AD Vale do Paraíba. AD Vale do Paraíba. Nós estamos aí contribuindo para fazer de São José dos Campos uma cidade cheia de Deus, tá certo? Deus abençoe sua vida. Meus amigos, esse é o pastor presidente Gilson Luiz,
um dos nossos debatedores aqui no Eu Tô da Vida. Agora eu tenho do meu lado esquerdo o pastor Ronald Rivas, que também terá os seus 2 minutos para fazer suas considerações finais. Muito obrigado por sua presença aqui, pastor. Amém. Muito bom, né? Eu gostei muito de hoje, essa postura que temos para edificar as pessoas. Esse é o nosso papel, né? Nos debates da vida. Eu quero só lembrar que é interessante que a Bíblia registra, às vezes, o passado que não se interpretaria como negativo, tá? De pessoas que marcaram a história da Bíblia, da história da humanidade. Veja, por exemplo, Mateus 1:8, disse que Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. Quando eu li isso, eu fico um dia assim, meu Deus, para que o Senhor coloca isso? Deixa Davi tranquilo. Tá? Mas essa lembrança do passado está dizendo, cuidado com o que você faz. Tudo está registrado. Tá? Mas você também pode se arrepender igual a Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, porque ele soube reconhecer onde errou. Ele soube tomar postura de se humilhar, se confessar diante disso. Isso lhe tornou um homem segundo o coração de Deus, não um homem que nunca errou. E também nós temos o exemplo em Hebreus 11:31, que cita, dizendo, pela fé a prostituta Raabe, olha só como coloca o autor, tá? Ou seja, tem uma história negativa, mas viveu pela fé algo novo. E, para finalizar, lembrando novamente de José do Egito, tá? Quando disse que não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Se você aprender a olhar para a tua história do passado e você perceber que Deus estava sempre no controle da tua vida, e você pode tirar proveito disso, e você se tornar alguém melhor. Muito bem, quero convidar você, se você precisar um processo terapêutico para mudar seus pensamentos, eu trabalho com processos terapêuticos, meu Instagram é rr.antesana, estou no Facebook também, tá? E no YouTube. Deus abençoe, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor Ronald, obrigado, pastor Gilson, e vocês que ficaram conosco até esse exato momento, muito obrigado pelo carinho de todos, mas agora nós vamos para minhas considerações finais, tá bom? Bora? Debate da vida. Considerações finais. Olha, deixando bem claro que minha consideração é pessoal, tá? Não tem a ver com o que a Rádio Vida pensa, mas eu preciso citar aqui para os meus irmãos. Acredito eu que se uma pessoa de fato é um cristão genuíno, ela pensar no seu passado, ela ter uma reflexão feita do seu passado, ela não corre riscos por isso, ela não terá riscos de se perder com isso, até porque ela nunca trará essa reflexão como um saudosismo de um período horrível que ela teve antes de Cristo. Porque aqui entre nós, gente, não tem nada melhor do que a vida de um servo de Deus que caminha com Deus. Então não consigo imaginar algo do meu passado que tenha relevância maior do que um culto de oração, do que um louvor na mocidade, do que uma pregação dentro de uma igreja, do que sentir a presença do Espírito Santo. Então eu acredito que não existe essa possibilidade de te afastar de Cristo se você de fato é de Cristo, ok? Filipenses 3, verso 4 ao verso 7, dá uma lida lá, você vai logo perceber isso. Então, pensar no passado pode inclusive nos ajudar, nós cristãos de verdade, nos ajudar a celebrar e a ser grato a Deus pela vida que temos hoje. Quando eu penso e reflito no meu passado, sendo um cristão genuíno, meu amigo, eu levantar hoje sem ressaca da cachaça, eu levantar hoje não devendo nada a ninguém a não ser o amor, eu levantar hoje e ver a minha família reunida na presença de Deus, meus filhos, minha esposa, meus amigos, poder passar 2 horas sentado aqui, sem tremer de abstinência pelos vícios que eu carregava. Gente, não existe nada melhor, nada melhor. Então, lembrar de onde você veio e reconhecer o poder transformador de Cristo Jesus em sua vida, dando graças a Deus pela redenção, dando graças a Deus por sua nova vida, ok, está tudo certo. Agora, o que eu fico muito preocupado é com aqueles cristãos que ficam
relembrando do passado com sabor de mel na boca, né? Não é nem o sabor de mel do louvor, não, viu, gente? É o sabor de fel, né? Porque ele fica, gente, meus amigos, era uma zoada. Você não me conheceu no mundo, cara? Nossa, eu levava, era não sei quantos quilos de maconha para casa. E quando eu passei lá no presídio, sabe esse saudosismo, acho que essa é a palavra. O saudosismo da vida de pecado, o saudosismo do que eu vivi nas noitadas, o saudosismo que revela claramente que você talvez ainda não conheceu a Cristo genuinamente. Porque eu não sei se é o caso dos meus irmãos, eu vou falar por mim aqui, em vez em quando, não sei se é coisa da minha mente, depois eu vou até passar um dia com o pastor Rivas para entender isso, não sei se é coisa lá do meu subconsciente ou se são setas do maligno, que ele traz a lembrança do que eu fiz um dia, mas me dá uma tristeza, me dá um nojo, eu fico pensando naquilo e rapidamente eu vou recorrer à cruz e falo, Deus, me ajuda a tirar isso do meu subconsciente, porque isso castiga aqueles que caminham na santidade de Deus. Então aqui entre nós, eu vou conferenciar algo público aqui na rádio. Eu não sou o melhor crente do mundo, gente, mas eu sou crente. E pensar no passado, para mim, é uma coisa que não faz mais sentido. Então eu vou seguir, olhando para Jesus, é o que Paulo disse, deixando para trás as coisas que ficaram. Eu vou seguir agora olhando para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Se você está tendo um problema de lembrar da ex-namorada, do seu ex-tempo de faculdade, do seu período das drogas, do seu período da violência, do seu período da religiosidade, pede ajuda para o Espírito Santo. Pede para ele trabalhar isso em você, ao ponto de que se por ventura um dia esses pensamentos virem na sua mente, você logo ter repulsa disso. E se for para usar disso, é só para trazer uma experiência para alguém que está num caminho errado, por exemplo. Jesus me tirou daí, cara, Jesus me arrancou daí. E se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Bom, eu sou o Daniel Júnior, você me encontra nas redes sociais, Daniel Júnior Plenitude, Daniel Júnior Plenitude, tanto no Instagram como no TikTok, todas as redes sociais. Se você quiser me conhecer em Mogi das Cruzes, você acesse aí o nosso site, acesse as redes da igreja, Igreja Plenitude da Fé. Eu estou de sexta-feira, 7 da noite, e domingo, 7 da noite, em Mogi das Cruzes, ministrando a palavra do Eterno. Que Deus abençoe, senhores. Foi um prazer muito, mas muito grande. Quero deixar o meu abraço ao meu irmão Cláudio Apolinário, que está fora dos debates da vida até o término da campanha. Ele que é candidato a vereador na cidade de São José dos Campos. Ore pelo ungido de Deus e por sua família, e muito em breve ele estará conosco. Vamos dar aquele tchau, que todo mundo também fica feliz, que é a hora do almoço, né? O nosso tchau é tipo assim, a panela está no fogão, né, gente? É isso aí. Pega o prato. Gente, Deus abençoe, amo vocês e até o debate de amanhã. Você ouviu Debate da Vida com Cláudio Apolinário. De volta amanhã às 10 da manhã nos 96.5, nas plataformas digitais e no Vida Play.